Shalom, povo de Deus. Aqui é Mili Melo e você está no canal Mili Melo 24 horas com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, quando confiamos nele. É sobre confiança que nós vamos falar hoje. O princípio do descanso está no livro de Gênesis. Antes de começar esse pequeno estudo, uma meditação mais profunda com você, eu gostaria que você desse uma pausa neste vídeo. Eu vou colocar na edição as passagens bíblicas que eu gostaria que você lesse com calma, pelo menos 2 vezes, com bastante calma, antes de você ouvir esse vídeo, para elas gerarem fé no seu coração. Os textos estão em Gênesis 2, do 1 ao 3, Hebreus 1, versículo 3, mas você pode ler do versículo 1 ao 3, e Hebreus, o capítulo 3 e o capítulo 4 inteiros. Estas são as bases que nós vamos ler. Talvez o Espírito Santo nos leve a outras passagens no decorrer dessa pequena meditação. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o descanso. Foi nesse descanso que houve da parte de Deus, que foi instituído na lei dos 10 mandamentos, o descanso sabático. E no livro dos Hebreus fala que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Seria a guarda do sábado? É isso que nós vamos ver, ok? Está escrito em Gênesis 2, versículo 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Estou lendo a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador fizera. Você pode também dar uma pausa aí no seu vídeo e ler Gênesis 1 inteiro. Leia agora Gênesis 1 inteiro e veja Deus criando tudo, todas as coisas da natureza e a criação do homem e da mulher. Faça isso, você vai ser ricamente edificado. No livro de Hebreus 1, está escrito que Deus sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, dando a entender que a palavra dele é o próprio verbo vivo, Jesus, como está escrito no Evangelho de João. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então nós subentendemos que quando Deus disse, haja luz e houve luz, ele disse, as coisas vieram a existir por meio de um verbo, de uma força criativa verbal. Sabemos que até o sexto dia, Deus fez as suas obras com a boca. Ele disse, até o sexto dia você vai ver Deus deliberadamente criando com a sua boca, por intermédio do seu verbo, que ainda não tinha sido manifesto em carne. Quem é ele? Jesus, que também é Deus. Até o quinto dia. No sexto dia, ele decidiu, até o quinto dia ele criou verbalmente. Ele decidiu também verbalmente criar o homem, só que de uma outra forma, a sua imagem e semelhança. E a Bíblia frisa,
Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança os criou. E criou para exercer governo e domínio sobre a terra, manifestando na terra o que Deus manifestava no céu. Era essa a intenção do coração de Deus. O que tudo isso tem a ver com descanso? O que tem a ver com descanso é que no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que ele realizou. Agora, detalhe, ele descansou de obras verbais. Guarde isso no seu coração. Deus descansou de obras verbais. A única obra que ele fez com as suas próprias mãos foi o homem e a mulher. As únicas obras feitas envolvendo o ser de Deus totalmente, porque ele disse, façamos o homem, envolveu o verbo. Então formou o homem do pó da terra, envolveu a sua intencionalidade, o seu braço forte, e tirou de dentro do homem a mulher, envolveu novamente o seu braço forte, não só o verbo, ele não disse a terra crie, o homem foi moldado da terra. Se lembre disso. No sétimo dia, Deus descansa de tudo o que ele realizou, obras verbais. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nas nossas esferas de domínio, nós deveríamos ser a réplica do nosso Criador. Lá no livro de Hebreus 3 e 4, fala que resta um descanso para o povo de Deus. E é um descanso sabático, como aquele do sétimo dia que Deus descansou, e ainda menciona a passagem, se você leu Hebreus 3 e 4, você vai ver que está grudado, ele menciona a passagem do descanso divino. Deus não só descansou, ele santificou o dia do descanso. Ele separou esse dia para ser engrandecido como criador de toda a obra que ele realizara. É como se durante 5 dias ele realizou obras verbais. No sexto dia, ele envolveu a obra que envolveria suas mãos, o homem. Ele soprou dentro do homem o fôlego de vida. E no sétimo dia, ele olhou para tudo aquilo e descansou. Só vendo todas as coisas. Aí você vai ver na continuação do capítulo 2 que nada existia quando Deus criou. Nada existia. Mas as coisas vieram a existir por causa de uma palavra. As coisas vieram a existir do que não existia por causa de uma palavra. Leia Hebreus 11, do 1 até o 3. Por causa de uma palavra, aquilo que não existia veio a existir. E aí nós aprendemos o princípio da fé. O nosso Deus é um Deus de fé. E ele determina na sua palavra, ele usou a boca dos profetas e usou a boca dos apóstolos para dizer que o justo viveria pela fé. E se ele não viver pela fé, Deus não vai ter prazer nele. A justiça que Cristo realizou no Calvário, devolvendo todo o domínio para nós, também é por meio da fé. É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Você confirma isso no livro de Romanos, versículos 16 e 17. Fé e poder, eles são irmãos gêmeos, porque quando você crê, você vai falar. E quando você falar, poder vai ser deliberado por causa da fé. É um ciclo, é um princípio desde a criação que nós conhecemos. Amém? A criação que nós conhecemos foi criada dessa maneira. Então, a Bíblia diz em Hebreus, o que tem a ver isso com descanso? A Bíblia adverte no livro dos Hebreus, contando a história do povo de Israel,
que o povo de Israel, só 2 pessoas entraram na terra prometida, que Deus havia prometido aos nossos antepassados, a começar por Abraão. Mas foi a posteridade de Abraão que entrou na terra prometida. E essas pessoas só entraram porque no coração delas houve fé. E podemos mencionar o nome dessas 2 pessoas, Josué e Calebe, e a sua posteridade. O resto daqueles milhões de pessoas que estavam no deserto, que foram retirados da escravidão do Egito, não puderam entrar nesta terra prometida, que é uma terra que mana leite e mel. Mas ela é mencionada no livro de Hebreus 3 e 4 como lugar de descanso. Eles não entraram num lugar de descanso, onde captura essas chaves espirituais, onde mana, que é uma terra que mana leite e mel, um lugar de provisão, porque no coração deles não foi achado fé, nem confiança em Deus, na palavra que Deus liberava para eles no deserto. Muito pelo contrário, quando eles ouviram a voz do Senhor, o coração deles se endureceu, eles não deram crédito, muito pelo contrário, murmuraram. A murmuração, ela cria, se pudéssemos ver no mundo espiritual, nuvens cinzas, uma atmosfera acinzentada, opaca do que é a realidade, do que é a realidade que Deus quer que nós mesmos possamos promover por meio da nossa boca, da nossa fé e da nossa confiança nele. E aonde entra a confiança? Quando você descansa o que você disse, crendo em Deus. Para todas as esferas, Deus tem me trazido de volta. Eu vivi isso muito intensamente no último ano. Eu criei uma realidade que não existia. Eu estava numa realidade de escassez, uma realidade de preocupação com as coisas dessa vida, mesmo eu colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E Deus me trouxe para esta realidade e fez eu exercitar. A fé é um exercício. Crer dá trabalho, porque você vai ter que visualizar como o Criador visualizou, você vai ter que desejar aquilo e criar uma nova realidade que você viu internamente com a sua boca. Eu sei que há alguns anos atrás foi uma febre um livro chamado A Lei da Atração. Aquela autora, ela não usou nada menos que o princípio que está lá em Gênesis para ensinar a colocar ele em ação no mundo físico. E ele de fato funciona. A lei da atração funciona? Funciona. Mas quando ela não é conectada ao seu Criador, ela não traz salvação e nem eternidade. Então, por que não você não colocar toda a sua confiança na energia que vem do próprio Criador, não utilizando nenhum outro nome, mas usando o nome correto, a força criativa de Deus envolvida no Éden, na criação de todas as coisas. Então, em Hebreus diz que, em Hebreus 3 e 4, diz que Deus colocou, Deus se enfureceu com aquele povo. Ele rejeitou aquele povo. Ele não gostou do que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles não confiaram em Deus. Eles não descansaram em nenhuma palavra que Deus tinha liberado. Sabe, Deus já liberou grandiosas promessas. Se você colocar no seu Google aí, você pode colocar promessas a respeito da família, promessas bíblicas a respeito de provisão, promessas bíblicas a respeito de proteção. Você vai ficar assustada a quantidade de palavras que vão descer para você. Porque já foi liberada palavras que são verdadeiras promessas para você confiar. Nessas palavras você pode encaixá-las a qualquer área da sua vida e declarar com a sua boca, visualizar internamente
A situação que você se encontra hoje sendo transformada porque você liberou uma palavra em concordância à palavra de Deus. E aí é que ele chama você para o descanso sabático, o descanso do 7º dia, porque está escrito: nos resta para o povo de Deus um descanso sabático. E existindo esse descanso, não endureça o vosso coração, como os vossos antepassados fizeram. Creiam, confie. É nesse contexto que está um famoso versículo, uma famosa chave espiritual que diz assim, porque aí eu vou ler para você os 2 versículos. Porque a palavra de Deus, a palavra liberada de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4, 12 e 13. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Prestar conta do quê? Da sua confiança, da sua fé. Você não pode falar que está crendo e o seu coração cheio de medo. Você não pode falar que está crendo, sendo que as suas ações são de total controle da tua vida. Mude tudo ao seu redor com uma visão, um desejo, uma crença interna. Verbalize tudo de maneira coerente. Busque promessas. Busque as promessas de Deus. Pesquise na sua internet. Use ela hoje a seu favor, se você não maneja ainda bem a palavra de Deus. E comece a mudar a sua realidade. Deus tem me trazido para esse pensamento, para a lembrança desses princípios espirituais nesses dias. E eu tenho me constrangido e eu vou novamente exercitar o que eu exercitei há 1 ano atrás na minha vida. E eu vou formar, eu estava compartilhando com alguns irmãos ontem, eu vou transformar e preparar o meu ambiente. A quarentena, ela é ruim? É. Essa pandemia é super estranha? É. Mas ela tem a ver com o fato das nações não terem dado descanso do 7º dia do 7º ano para a terra. Você sabia que o povo de Deus entrou em exílio durante 70 anos pelo fato deles não darem descanso à terra no 7º ano? E isso era uma lei divina? Pense nisso. Nós estamos como num exílio, literalmente. Pesquise o que significa a palavra exílio, exilado. Nós estamos como que num exílio, como que uma regurgitação do exílio do povo de Deus na Babilônia, só que agora nos dias atuais. E por incrível que pareça, os lugares mais infectados são os lugares mais urbanos, onde houve trabalho incessante, ininterrupto. Esta geração acha bonito o termo workaholic, que chama-se, que traduz-se por viciado em trabalho. Mas isso não provém do Senhor. Deus criou a fé, a confiança nele, o descanso e o equilíbrio. E eu gostaria que você pensasse nisso. No livro de Eclesiastes está escrito que a maior virtude do homem é ele colher e usufruir do trabalho das suas mãos e não trabalhar e se afadigar vaidosamente abaixo do sol. Você pode ler o livro dos Eclesiastes, escrito por Salomão no tempo mais sábio da sua vida. Estou lembrando de outra coisa. A Bíblia diz que a palavra de Deus, lá em Isaías 55, Isaías 55,
e 58. Fala que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta sem cumprir o motivo pelo qual ela foi enviada. Ela não volta para Deus sem cumprir. Se você fundamentar as promessas de Deus e adequar em cada área da sua vida essas promessas, você vai ver cada área da sua vida sendo transformada. Durante 6 dias, outro princípio que Deus me ensinou, durante 6 dias eu trabalho com a boca. Durante 6 dias eu confesso, certo? Cada dia numa área específica da minha vida, eu libero palavras de vida e não volto atrás. No sétimo dia, no dia do meu descanso, eu não faço absolutamente nada. Eu só adoro o meu Deus e agradeço, porque assim como Ele me fez uma criatura capaz de criar com a minha própria boca. Então eu adoro a Deus e descanso, confiando que a minha boca é poderosa e dando glória a Ele, que me criou a imagem e semelhança dele. Eu gostaria que você meditasse nesses princípios. Eles são sérios, eles são fortes, eles são reais, eles mudam toda a trajetória de uma vida. Se você tiver dúvidas, deixa aí escreva no canal. Se você tiver dúvidas, deixe comentários também. Eu vou procurar ler os comentários. E a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém. E eu vou buscar respondê-la, ok? Shalom. Confiemos no Senhor. Entremos nesse descanso. Um descanso sabático que ainda resta para o povo de Deus. E ele diz que este dia não é mais um 7º dia. Oh, glória a Deus, eu lembrei disso. É um dia chamado hoje. E na sua Bíblia, eu acho que vai estar como na minha Bíblia. É um descanso para o dia de hoje. Eu libero palavras, eu delibero palavras a respeito do que precisa ser mudado hoje. E amanhã eu vou deliberar palavras sobre amanhã. E depois de amanhã eu vou deliberar palavras e mudar realidades sobre depois de amanhã. E eu vou descansar hoje naquilo que foi falado. Tanto o 7º dia, que você pode descansar e deve uma vez por semana, porque isso é profético e é divino, como no final do dia eu devo descansar de tudo que eu falei e fiz, porque são boas obras. Pense em tudo isso. Shalom. Eu quero fazer uma oração por você. Deus Criador dos céus e da terra, que nos criou a sua imagem e semelhança, com o propósito de governarmos a terra e criarmos, através de boas obras verbais e boas obras físicas, mudarmos toda a realidade espiritual e física ao nosso redor, assim como o Senhor fez no princípio de todas as coisas. Pai, vivifica essa palavra dentro de cada um de nós por meio do Teu Espírito. E eu te peço para que o nome de Jesus seja exaltado, que é o Teu verbo vivo, que o verbo mais uma vez entre em manifestação e toda a confissão que fizermos usando o nome de Jesus venha trazer à existência aquilo que ainda não existe, mudando realidades, gerando luz onde há as trevas e vida onde há morte, gerando cura onde há enfermidade e trazendo à existência coisas que ainda não existem, como se já existissem, e elas vão se manifestar no mundo espiritual, porque este princípio vem de ti. Eu te louvo e te exalto, e que toda a glória seja dada a ti, quando essas coisas se tornarem visíveis. Em nome de Jesus. Amém.